Veja no Ecocenado de hoje. Talento e criatividade a serviço do reuso de materiais. A história de um serralheiro comprometido com a sustentabilidade. Um projeto do Senado incentiva o uso da energia solar. Se o projeto virar lei, a economia para quem quer investir será de 5%. E uma entrevista com um dos ambientalistas mais conhecidos do país, Mário Mantovani, do SOS Mata Atlântica. Começa agora o Ecocenado. Mário Mantovani nasceu em Assis, no interior de São Paulo, e tem 58 anos. Geógrafo e ambientalista, é diretor de mobilização do SOS Mata Atlântica. No encontro que tivemos no Viveiro do Senado, Mantovani falou dos principais desafios na área ambiental para os candidatos eleitos este ano. Mário, o SOS Mata Atlântica lançou em agosto a carta Desenvolvimento para Sempre, uma agenda para os candidatos na eleição de 2014. O que é exatamente essa carta? E ela tem alguma relação com aquela plataforma que foi lançada desde 1989? É exatamente a continuidade daquele trabalho, para não parecer que o tema ambiental está colando num ou no outro candidato ou que é um oportunismo de momento. A gente está mostrando que é um histórico que tem dentro do Congresso, dentro do Executivo, de como a gente, como sociedade civil, vê a questão ambiental. A Carta de Desenvolvimento para Sempre foi uma ideia de também mostrar que chegou um momento do Código Florestal, de alguns debates que nós tivemos no Congresso, que mostrava como se meio ambiente fosse um impeditivo ao desenvolvimento. Nós queríamos mostrar que era diferente. Não há desenvolvimento sem meio ambiente. Essa dualidade, essa oposição entre ambientalista e ruralista, a gente acompanhou durante a discussão do Código Florestal, digamos, uma tentativa de aproximar esses polos, né? É possível a gente caminhar nesse sentido? Eu acho que sim. Na carta a gente já coloca isso. Nós colocamos, por exemplo, a questão do cadastro ambiental rural, dos planos de recuperação ambiental que estão previstos na lei do Código, um pouco dessa necessidade de se fazer junto para que você tenha ganhos socioambientais para as propriedades. E também colocamos algumas coisas com relação, por exemplo, à questão do reflorestamento, a questão da restauração florestal, que isso pode ser uma oportunidade de trabalho e renda no Brasil. Eu acho que seguimos num bom caminho com essa discussão. E a dicotomia entre ruralista e ambientalista foi só no momento do Código Florestal, quando a gente estava no embate. Mas nós temos lugares comuns, como, por exemplo, a proteção da água, que é muito importante nesse momento, e temas que são muito importantes para dar garantia à segurança jurídica. O maior problema ambiental brasileiro é fundiário. Então, com o cadastro ambiental rural, nós vamos estar vendo quem é quem hoje na questão das florestas. São mais de 5 milhões de propriedades, né, em todo o Brasil, e a gente quer saber como estão essas propriedades, o que elas têm para proteger, o que tem para desenvolver, como ocupar melhor aqueles 60 milhões de hectares onde tem a agricultura, ou como otimizar os 200 milhões de hectares onde tem a pecuária. A gente poderia dizer que esse cadastro ambiental rural é a principal ferramenta do Código Florestal. Hoje existe um observatório criado pelas ONGs para, digamos, acompanhar a implantação desse cadastro? Eu acho que sim. Se tem alguma coisa que liga os ambientalistas aos ruralistas, como eles costumavam dizer, é a questão do cadastro ambiental rural e do plano de recuperação ambiental, que é uma consequência desse cadastro. Nesse momento, nós queríamos fazer com que aquelas organizações que se envolveram, né, no Código Florestal, que em algum momento participaram desse debate, para não mostrar que é um sectarismo das organizações. Então, olha, já que está aprovado isso, então vamos avançar. Como que você pode avançar? E cada uma das organizações, com as suas especificidades, vão acompanhar nos seus estados onde elas estão a implementação desse cadastro ambiental rural. Na Mata Atlântica, nós estamos chamando muitas organizações porque é o único bioma que tem hoje uma lei específica. Com isso, nós melhoramos a performance, o jeito de implementar com mais rapidez e que aquele proprietário tenha uma segurança de que o trabalho que ele está sendo feito está reconhecido e isso transforme, por exemplo, num crédito agrícola melhorado,
num processo que chama de agricultura de baixo carbono, que é a ABC, nós vamos poder estar fazendo esse processo de regulamentação das propriedades com essa observação das entidades e do próprio governo. Como é que você vê o papel do Congresso Nacional na implantação dessa agenda ambiental? A gente acompanha aqui já há alguns anos a Comissão de Mudanças Climáticas, existe também a Frente Parlamentar Ambientalista. Eu queria aproveitar, vou chamar um VT que nós fizemos em 2009, não sei se você se lembra, nós nos encontramos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, onde estava acontecendo uma audiência pública da Comissão de Mudanças Climáticas. Vamos relembrar. Novembro de 2008. No Vale do Itajaí, litoral norte de Santa Catarina, fortes chuvas provocam enchentes e desabamentos. Alguns dias se passam e a dimensão da catástrofe é surpreendente. Mais de 80 mil desabrigados, 135 mortos. Por todo lado, destruição. Mário Mantovani, diretor de mobilização da ONG SOS Mata Atlântica, disse que desde os anos 80, os catarinenses são alertados para os riscos do desmatamento exagerado. Mesmo assim, de 2005 a 2008, Santa Catarina foi o segundo estado brasileiro no ranking dos maiores destruidores da Mata Atlântica, com 26 mil hectares devastados. O estado de Santa Catarina foi um grande desastre e eu vim abordar isso hoje, dizer que essa falta da cobertura florestal impacta diretamente no clima, principalmente na questão dos desastres ambientais. Só para você ter uma ideia, a Mata Atlântica foi reduzida a 7% da cobertura original. A floresta de Araucária só existe 1% e ainda se pressiona para tirar essa floresta. Olha que coisa impressionante. Em 2009, nós estávamos antecipando os temas do Código Florestal, dizendo da proteção das margens de rios, dos topos de morro, das áreas de mais de 45 graus, que estavam perdendo a proteção no estado de Santa Catarina, inclusive com uma legislação inconstitucional daquele estado naquele momento, e que isso tinha impactos muito grandes com a questão dos desastres climáticos, né? E isso está muito claro agora, cada dia que passa a gente percebe os estudos, a gente percebeu depois daquele desastre de Santa Catarina, nós percebemos isso, por exemplo, na região serrana do Rio de Janeiro, em Alagoas, vários dos momentos que eram praticamente a mesma gênese. Falta de proteção, a falta de florestas, a falta dessa base natural causa grandes impactos e grandes desastres que têm reflexos para a sociedade, não só do ponto de vista de perdas de vida, mas também na economia. Isso custou muito caro para o Brasil. Ora, essa discussão ela ganhou volume, nós trouxemos esse tema para Rio+20, nós fizemos vários debates com a Frente Parlamentar Ambientalista em várias assembleias legislativas do Brasil também, levando esse tema e depois consolidamos tudo na Comissão de Mudanças Climáticas, na Comissão de Meio Ambiente, para que a gente tivesse um documento denso mostrando a importância da participação da sociedade também nos temas ambientais, porque isso é muito sério. Se não for um pacto com toda a sociedade, não é o governo que vai implementar, mas cada um de nós, nos nossos papéis, vamos poder estar ajudando a trazer o Brasil para um patamar de sustentabilidade, que essa é a grande busca que a gente faz com o tema não só de mudança climática, mas com os temas ambientais. Mário, eu queria agradecer a sua presença aqui no Viveiro do Senado, participando do EcoSenado, e você, telespectador, continue acompanhando o nosso programa. De toda a eletricidade do país, apenas 0,01% é produzida por usinas solares. A produção de energia solar por particulares, usando placas fotovoltaicas em cima dos telhados, também é escassa. Um projeto de lei do Senado quer tornar mais barata a importação de equipamentos para este tipo de tecnologia. Veja na reportagem de Karine Beluso. A demanda por energia elétrica no país vem aumentando e, de acordo com a empresa de pesquisa energética, deve triplicar até o ano de 2050. Isso deve sobrecarregar as usinas hidrelétricas e as termoelétricas. A preocupação de senadores é o impacto ambiental. Nós precisamos diversificar a energia no Brasil. Eu acho que o grande campo hoje é a energia da biomassa, que nós precisamos começar a nos cuidar, a eólica e a solar. Uma das alternativas são os sistemas fotovoltaicos, tecnologia de geração da energia elétrica a partir da luz do sol. Mas eles são pouco conhecidos e caros.
Para incentivar o desenvolvimento desse mercado, o Senado analisa um projeto de lei para isentar do imposto sobre importação os equipamentos e componentes que vêm principalmente de empresas chinesas. Essa importação tem resultado numa trava ao consumidor que pode produzir, ele pode montar esse equipamento na sua casa, ele pode usar então o seu potencial para gerar energia e fornecer à sociedade brasileira e usar para seu próprio consumo. O Brasil tem grande potencial para aproveitar a luz do sol e produzir energia. É o país de maior extensão territorial nos trópicos, onde a incidência da luminosidade é muito alta, além de possuir uma das maiores reservas de silício, material utilizado na fabricação dos painéis solares. Apesar disso, uma iniciativa recente da ANEEL para a pesquisa e o desenvolvimento do setor no país teve apenas 18 projetos qualificados e somente 12 deles estão em curso atualmente. Faltam profissionais capacitados. A gente, quando fala, por exemplo, da importação de equipamentos, às vezes, junto com o equipamento, tem que importar também mão de obra, porque a gente tem restrição nesse sentido. Um dos objetivos, aliás, dessa chamada que a ANEEL fez, né, de projeto experimental, é também desenvolver, né, mão de obra, né, capacitação local, para quando a gente tiver um mercado maior, a gente não dependa de mão de obra lá de fora. A agência também criou um sistema de compensação de energia para o consumidor que tem os equipamentos montados em casa ou na empresa. Quando a eletricidade produzida é maior que o consumo, o excedente é entregue à rede pública, gerando créditos na conta de luz. Carlos foi o primeiro morador de Brasília a instalar o sistema em casa. Ele abriu também a primeira empresa que vende os equipamentos na capital federal. Comecei em fevereiro, gerei 2.149 kWh. Evitei a emissão de 1.504 quilos de gás carbônico para a atmosfera. Só que eu tive que montar um sistema. Por exemplo, os módulos vêm da China. Essa estrutura veio da Itália, mas agora eu vendo estruturas que vêm da Alemanha, tá? Que a gente conseguiu uma estrutura melhor. Esse inversor, ele vem da Noruega, mas agora eu estou trabalhando com um inversor suíço fabricado na Itália. Segundo ele, um sistema como este sai por R$25 mil e pode durar mais de 30 anos. Mas bem antes, aproximadamente em 8 anos, o consumidor deixa de pagar contas de luz. Se o projeto virar lei, a economia para quem quer investir será de 5%. O empresário afirma que já é um passo importante. A redução do imposto de importação hoje só traz benefícios, porque hoje precisamos diversificar a matriz energética e precisamos divulgar. Num processo de adesão e difusão de qualquer nova tecnologia, é necessário que ela seja conhecida, que ela seja aprovada pelos usuários. E para isso, só instalando esses sistemas. E hoje a melhor forma é reduzindo o seu custo. E um outro projeto de lei do Senado, de autoria do senador Fleury de Goiás, quer apoiar o uso de fontes alternativas na agricultura, como, por exemplo, o desenvolvimento de tecnologias como a energia solar para a irrigação. O projeto tem que passar pelas comissões de Agricultura e Meio Ambiente antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Brasília vai sediar em novembro o Encontro Nacional de Entidades Ambientalistas Autônomas, evento apoiado pelo Ministério do Meio Ambiente. Segundo os organizadores, o objetivo é fortalecer as organizações não governamentais para a formulação e controle social das políticas públicas ambientais. O encontro ocorre nos dias 22 e 23 de novembro. Também em novembro, mas no Amazonas, acontece o 3º Simpósio Nacional de Inventário Florestal. Pesquisadores, acadêmicos e representantes do setor público e privado podem inscrever trabalhos e participar do evento, que acontece de 10 a 12 de novembro no Centro de Convenções Estúdio 5, em Manaus. O simpósio é promovido pelo Serviço Florestal Brasileiro e pela Embrapa. E no Ceará, o Instituto de Educação Portal realiza o Fórum de Sustentabilidade, que este ano tem como tema Desafios do Mundo Sustentável, nos dias 6 e 7 de novembro. Mais informações em www.forumiepdesustentabilidade.com.